Boa tarde. Esse grupo tem como tema cavitação em propulsores submarinos e possui os integrantes Matheus, Ramon e Renato. Neste slide do sumário, temos a divisão dos tópicos sobre o tema e como falaremos posteriormente. Nesse projeto, iremos estudar o fenômeno da cavitação em propulsores submarinos. Inicialmente, daremos uma breve explicação sobre o que é cavitação, suas características e parâmetros, e na sequência falaremos de fato sobre o fenômeno no submarino. Cavitação pode ocorrer em qualquer máquina que trabalhe com líquido, em que a pressão estática local cair abaixo da pressão de vapor, e quando isso ocorre, temos a formação de bolhas de vapor, e essa formação que é conhecida como a cavitação. Algumas das consequências da cavitação é a formação de ruídos, em que o choque entre as bolhas e a superfície da máquina tem-se um ruído semelhante ao choque de grãos de areia, e o fenômeno de vibração, que são quando as bolhas produzem excitações, gerando um efeito de ressonância. A variação da pressão é um componente essencial da formação da cavitação, quando, devido à aceleração do fluido, a pressão decai vertiginosamente e causa assim a formação das bolhas devido à vaporização local do fluido. As ondas de choque geradas pelas implosões sucessivas das bolhas podem provocar trincas microscópicas que, com o fluxo constante do fluido, promovem o deslocamento de material da superfície, ocasionando uma cavidade de erosão localizada. Este dano à estrutura do equipamento deve ser evitado, pois pode ser a causa de prejuízos financeiros e de performance ao projeto. Os submarinos são embarcações destinadas à locomoção submersa. Tiveram seus primeiros grandes protagonismos durante a Primeira Guerra Mundial, utilizados pelos exércitos e atualmente são instrumentos vitais das grandes marinhas pelo mundo. As hélices foram introduzidas aos submarinos na segunda metade do século XVIII, sendo um grande avanço em relação às antigas rodas de água, que se tornaram ultrapassadas devido à grande eficiência, simplicidade, menor custo e menor manutenção das hélices. A cavitação, então, surge como um fenômeno nos submarinos ao transmitir uma alta potência e alta velocidade de rotação às hélices de propulsão. Os submarinos, ao operarem perto da superfície da água, acabam atraindo o ar para as pás, formando pequenas bolhas, causando assim uma perda de impulso e vibração excessiva, mesmo que não represente danos às pás das hélices. Esses efeitos podem ser amenizados caso a profundidade submersa seja relativamente alta, onde a pressão hidrostática aumenta a margem da pressão de vapor. Além das diferentes condições de operação, os submarinos se diferenciam de embarcações de superfície pelo foco no desenvolvimento dos propulsores. Em submarinos, a demanda mais importante é a baixa assinatura acústica e depois a eficiência da hélice. Para atender à questão acústica, é preciso evitar a cavitação, já que ela é o elemento mais responsável por ruído na hélice. E na questão da eficiência, o desafio é que com o aumento da velocidade das hélices favorecemos a cavitação. Então precisamos conseguir aumentar o impulso da embarcação sem aumentar a velocidade, o que pode ser solucionado por um projeto de design. Em relação ao projeto, ele deve idealmente incluir feedback tanto para o projeto do casco quanto superfície de controle do submarino. E ele é normalmente tomado de forma interativa, como mostrado na imagem clássica de design de propulsores de formato espiral, onde a gente tem um design inicial que passa por análise hidrodinâmica, acústica, estrutural, até chegar a uma solução, e então essa solução é passada novamente para buscar uma solução otimizada. Os parâmetros sendo verificados e modificados em um projeto estão dispostos por sua vez numa matriz de design com os objetivos a serem atingidos, dentre eles a margem livre de cavitação, tanto para a cavitação de ponta de hélice quanto a geral. E os X na imagem representam a influência de cada parâmetro em cada objetivo. 1x representa pequena ou nenhuma, 2 moderada e 3x representa forte influência. E dentre os parâmetros analisados, a gente pode ver alguns dos mais influentes quanto
ao elemento de captação nas embarcações, como por exemplo o comprimento de hélice, o número de hélices, o diâmetro das hélices e a curvatura.